questão fala sobre el grito de los jóvenes contra el cambio climático se convierte em global. O texto, então, fala de um movimento cívico liderado por jovens, né, um movimento de protesto liderado por jovens, e que esse movimento tem a ver, então, com um protesto contra o câmbio climático, né? Sobre esse funcionamento do clima, aquecimento global, efeito estufa e tantas outras coisas eliminação de gases e tantas outras coisas que afetam o clima. O que nós queremos saber, então, segundo a questão, o protesto dos jovens, segundo o texto, fundamenta-se Vamos começar a nossa análise pela letra E, que diz que a imposição de penalidades aos governos não cumprem, né? Os governos não cumprem o Acordo de Paris e, por isso, haveria, né, uma imposição de penalidade ou algum tipo de sanção. Bom, aqui a gente vê que as sanções, né, no governo e outros instrumentos que obriguem o governo a cumprir esse acordo, elas não existem. Então a gente tem aqui, né, a falta de qualquer tipo de multa, de outros instrumentos, de qualquer tipo de sanção que obrigue os países a cumprir o acordo. Então, por isso, a gente vai eliminar essa letra E, né? Não é a imposição de penalidades que fundamenta o protesto desses jovens, até porque essas penalidades já não existem. Vamos lá na análise da nossa letra D. Aproximação com partidos, organizações e associações para corroborar suas demandas. E lá já no início do texto, né, na segunda frase, esse movimento se declara não partidário. Então a gente tem aqui, né, declara apartidista, e então não é uma aproximação nem com qualquer tipo de organização, associação, principalmente com partidos, que faz com que esse protesto dos jovens seja fundamentado. Eles não estão ligados a nenhum partido. Vamos lá para a nossa letra C. Necessidade de que se cumpram os acordos que diminuem a temperatura do planeta. Na verdade, os acordos de Paris, eles têm que manter a temperatura, né? O acordo é para manter a temperatura entre 1,5 grau e 2 graus que já subiram. Então vamos lá, porque isso, de acordo aqui com o texto, é irreversível, ou seja, já que é irreversível, ou seja, a nossa temperatura já subiu, o aumento da temperatura, ela tem que estabelecer nesses 1,5 a 2 graus. Então aqui a gente não tem ali no texto, né, uma demanda que diminui a temperatura do planeta, porque esse efeito já é irreversível. Bom, vamos lá na letra B. Potencialidade que as manifestações têm para pressionar os governos a agirem. Essa é a nossa correta, a letra B. Porque o protesto dos jovens, ela é exatamente, né, um elemento, então, de pressão aos governantes. É para isso que esse movimento se presta. Então, ele presta como uma pressão civil dos jovens aos governos. Mas por que não pode ser a letra A? Aqui fala da incapacidade de os governos atuarem diante de mudanças climáticas. Então, aqui no texto, a gente fala de relações políticas do governo, mas não de uma incapacidade, né? Então, sim, o Acordo de Paris é exatamente para que os governos possam atuar nas mudanças climáticas através do acordo para que não suba mais a temperatura. Então, não se trata de uma incapacidade dos governos, já que eles, inclusive, já assinaram o Acordo de Paris. Portanto, letra B é a correta.